Nesse vídeo eu vou ensinar para você algumas estratégias para redução de custo de manutenção. A primeira coisa que é importante a gente entender é que a função da gestão da manutenção é garantir a disponibilidade das máquinas, né? Esse é o papel principal da gestão da manutenção, né? Então, se eu tenho uma área de manutenção, não é porque, se eu tenho, no caso, uma empresa, tenho uma área de manutenção, não é porque ela gosta de fazer manutenção ou porque ela quer arrumar as máquinas para deixar tudo brilhante. Não é isso. É porque a manutenção tem o papel de estender a vida útil das máquinas e garantir que as máquinas estejam disponíveis, né? Então é para isso que se tem uma área de manutenção, para garantir a disponibilidade e a segurança das pessoas. Entretanto, a gestão da manutenção, as próprias ações de manutenção, elas têm um custo para a empresa, né? Esse custo é acompanhado nos demonstrativos financeiros da empresa, né? Se você pega uma DRE de uma empresa, você vai ter lá custos operacionais. E dentro desses custos operacionais tem todo o custo da manutenção também, né? Então, o papel da manutenção, tendo em vista que ela tem custos, passa a ser, além de garantir essa disponibilidade, essa segurança das pessoas, é fazer tudo isso ao menor custo possível, né? Eu não quero fazer manutenção e garantir a disponibilidade a qualquer custo, senão a manutenção acaba se tornando mais cara do que o faturamento que ela gera, né? Eu tenho que garantir a disponibilidade ao mínimo de custo possível. Então o indicador de custo de manutenção, ele acaba ganhando um papel muito importante, como sendo o pilar tão importante para a gestão da manutenção quanto a própria disponibilidade. A manutenção, ela tem duas formas de custar para uma empresa, tá? Ela tem uma forma direta de ter custo para a empresa e ela tem uma forma indireta de ter custo para a empresa. Eu vou começar pela forma indireta de ter custo para a empresa. Como a manutenção custa indiretamente para a empresa? É quando ela deixa de cumprir o papel dela, né? Se a manutenção não cumpre bem o seu papel, as máquinas não estarão disponíveis, né? Máquina que não está disponível não produz. Máquina que não produz não gera receita e, consequentemente, lucro, tá? Então, esse tipo de custo da manutenção a gente chama de lucro cessante, né? O lucro da empresa cessa porque a manutenção deixou o equipamento indisponível. Ah, mas isso acontece? De fato, sim, acontece, né? Uma linha de produção de, sei lá, canetas, por exemplo, né? O tempo que a máquina está parada e não está produzindo caneta, eu não tenho o que vender, né? Se a indústria não tem o que vender, ela não gera receita, tá? Então, mas uma caneta? Não estou falando de uma caneta, eu estou falando às vezes de 2 horas parado, eu estou falando de milhões de canetas que deixam de ser produzidas, né, em 2 horas. Eu estou falando de lucros cessantes que variam de 500, 1 milhão, podem entender aí a faturamento, a cessão de lucro astronômica, depende do faturamento da empresa, né? Como a gestão da manutenção evita esse tipo de custo? É sendo eficiente na garantia da confiabilidade e da disponibilidade, né? Então é mantendo planos de manutenção robustos, né? Manutenção planejada que de fato evite falhas, garantindo a confiabilidade, monitorando as máquinas, né? Acompanhando o desempenho da função dos ativos, né? Parando em momentos estratégicos para fazer manutenção de forma que não atrapalhe a produção, né? Por exemplo, a empresa funciona das 7 da manhã até as 10 da noite, né? É melhor eu parar essa máquina às 11 horas da noite para fazer uma manutenção no momento que não tenha produção, ou é melhor que ela quebre enquanto está produzindo? Tá? Então a manutenção vai tomando estratégias para manter as máquinas mais disponíveis e aumentar a confiabilidade. Essa é a forma indireta de reduzir o custo da manutenção e cumprir o grande papel da manutenção. E qual é o custo direto da manutenção? Nós podemos dizer que é todo o custo que a manutenção tem com mão de obra e com insumos e peças, né? Como assim? Eu tenho um técnico para fazer um serviço de manutenção, eu pago um salário para esse técnico, né? Ou senão eu contrato uma equipe terceirizada, eu pago um valor para essa equipe. Então eu tenho que contratar a mão de obra para fazer a manutenção, né? Isso é um custo direto, está diretamente relacionado com o serviço de manutenção. Eu tenho peças que são substituídas, eu tenho insumos, eu tenho óleo que eu troco, eu tenho graxa, eu tenho material de limpeza, né? Tudo isso custa dinheiro também, e também precisa ser controlado, porque tudo isso é custo direto da manutenção, né? Como eu reduzo esse custo da manutenção? A maneira mais eficiente é aumentando a produtividade da mão de obra, né? Se eu preciso de 100 pessoas para fazer um trabalho,
porque a produtividade da minha mão de obra é de 50%, né? Se eu tiver uma produtividade de 100%, por exemplo, eu vou precisar da metade dessas pessoas. Tá? Então, se eu aumento a produtividade, se eu aumento o tempo efetivo de trabalho das pessoas, eu aumento a eficiência do trabalho, né, eu estou reduzindo a necessidade de um número maior de pessoas. E assim eu estou reduzindo, consequentemente, o custo de manutenção. Estima-se que o custo com pessoal, ele é mais ou menos 50% do custo da manutenção. Né? Então, se eu reduzo o pessoal, eu reduzo drasticamente o custo direto de manutenção. A outra forma de reduzir é reduzindo o número de insumos que eu utilizo. Né? Se eu consigo otimizar a minha frequência de manutenção e ao invés de trocar uma peça todo mês, eu troco uma peça a cada 2 meses, eu vou consumir a metade de peças no decorrer do ano. Se eu reduzo a quantidade de insumo de peças que eu utilizo, né, eu consigo efetivamente reduzir o custo da manutenção, que é os outros 50% de custo. Obviamente que isso não pode ter um impacto na disponibilidade, eu tenho que ajustar a frequência de uma forma que eu tenha segurança e que eu consiga usar o mínimo de recurso material possível. Isso é possível através da manutenção preditiva, por exemplo, onde eu monitoro o ativo e só faço uma intervenção de manutenção no momento que efetivamente eu preciso fazer uma substituição de peça ou algum tipo de serviço ali preventivo. Até mais importante do que falar de custo de manutenção é falar sobre a aderência ao orçamento de manutenção. As empresas têm um orçamento para manutenção, né? E aquele valor ele é destinado para que a manutenção garanta a disponibilidade dos ativos. Né? Só que o que acontece muitas vezes é o rompimento desse orçamento. A manutenção tem R$1 milhão para gastar e gasta R$1,5 milhão. Tá? Então ela já tem um custo para a empresa, só que ela ainda rompe esse custo ainda com mais metade do valor para cima, né? Então aderir ao orçamento de manutenção nada mais é do que ter um orçamento X e quando acabar o período você fica o mais próximo possível de X, né? Sem romper esse orçamento. Né? Isso é extremamente importante. É preciso diferenciar também os custos de manutenção, né? Nem todo gasto de manutenção é um custo, né? Muitos dos gastos que a manutenção faz é um investimento. Tá? O que seria um investimento? Investimento é um valor financeiro que eu desembolso para que haja um retorno maior de capital ou de produtividade ou de facilidade do trabalho. Né? Enquanto que o custo é para manter o que se tem, o investimento é para melhorar e trazer um retorno maior. Dentro dos investimentos que uma gestão da manutenção pode fazer, um dos mais eficientes, um dos que vai trazer maior comodidade e melhoria da produtividade é em um software de gestão da manutenção. Software de gestão da manutenção é uma ferramenta que vai orientar a gestão e vai facilitar todo tipo de gestão, obtenção de indicador, alocação de serviço, controle de materiais, né? Não dá para fazer a gestão da manutenção de uma empresa grande sem o software de gestão da manutenção. A Fractal desenvolveu uma calculadora para mostrar exatamente para você que é gestor de manutenção o quanto que o investimento no CMMS Fractal One vai trazer de economia, o retorno que haverá sobre o investimento que a empresa vai fazer nesse software. Tá? Então, para conhecer essa calculadora, basta clicar no link que está aqui na descrição e aí você joga alguns parâmetros simples e ela vai trazer um relatório completo de quanto a empresa economizará efetivamente investindo nesse tipo de solução. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!